Oi, pessoal, estamos começando mais um Fala Sim, o lugar onde a comunicação acontece. Hoje estamos aqui, eu sou a Isis, do primeiro período de Design Gráfico, e estamos aqui com... Oi, pessoal, eu sou a Karen e eu sou do primeiro período de Design Gráfico. Oi, pessoal, eu sou a Jéssica e eu sou do terceiro período de Design Gráfico. Oi, pessoal, eu me chamo Gustavo e sou do primeiro período de Publicidade e Propaganda. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que vai aplicar em todos os nossos cursos aqui presentes. No nosso dia a dia, a gente sempre vai lidar com uma coisa muito importante, que é a criatividade. Independente se a gente estiver utilizando ela de forma empresarial ou até mesmo durante as atividades comuns do que estivermos praticando. E hoje nós trouxemos cinco tipos principais que são aplicados de criatividade, segundo um professor de Michigan chamado Jeff DeGraff. Eu vou introduzir todos esses tópicos dos 5 tipos de criatividade e daí nós vamos debater um pouco, trazer alguns exemplos e até formas de você praticar esses tipos de criatividade. Bom, a primeira tipo de criatividade que eu estarei trazendo para vocês é a mimética, que é a criatividade que todo mundo diz ser a do ator. Ela é uma criatividade que é muito baseada na ideia do design gráfico, né? Ela sempre vai trazer alguma coisa de referência, né? A pessoa vai buscar uma referência para criar ela. Não é uma cópia, e sim alguma coisa que ela vai estar buscando, vai juntar ideias para criar algo. Como aplicação, vocês teriam alguma coisa assim de experiência aqui? Vocês gostariam Eu de... acredito que, tipo assim, no design mesmo, no design gráfico ou na publicidade e propaganda, na publicidade ainda mais, né, como de produzir ideias, enfim, a gente tem que ter muitas ideias para produzir conteúdo, tipo, de publicação, posts, anúncios, logos, então, tipo assim, a gente tem que procurar muita ideia. E eu dei uma boa lida nessa característica da mimética, né? Isso. E ele fala muito sobre buscar, tipo assim, aparências próximas do que ele tá buscando. Então, tipo assim, não é copiar, mas sim, tipo assim, pegar uma ideia pra você, dali, a partir daquele momento, criar. Então, tipo assim, às vezes é difícil a gente ter bastante ideia no dia a dia de criar alguma coisa, criar alguma ideia. Tipo assim, o cliente pede lá pra gente e a gente tem que, tipo, a gente tem que se virar, basicamente. Então, tipo, buscar muitas ideias é difícil. Eu sei que como, tipo assim, criadores de conteúdo também procuram várias ideias e, tipo, aí vai. Então, tipo assim, eu acho que isso, tipo assim, é uma grande dificuldade pro pessoal que busca bastante coisa, assim, de produzir. Cara, a gente tem que correr muito atrás de ideia. Nossa, muito, muito, muito. É isso? Sim, isso se aplica também em design gráfico, com certeza, porque, por exemplo, o cliente pede um elemento específico, a gente precisa pesquisar por que esse elemento se encaixaria ali, né, por exemplo, em um post, sabe? Então, design gráfico também se encaixa Sim. bastante. Eu acho que isso se aplica, tipo, quando você vai buscar ideias para produzir um produto. Tipo, você entra no Behance ou qualquer outra coisa, procura várias referências e você pega muita coisa de lá, não literalmente copia, mas você junta e monta aquela coisa como se fosse praticamente o quebra-cabeça e no final, às vezes, nem parece o original que você pegou a inspiração, sabe? Acho que o melhor exercício é sempre você procurar várias ideias e depois ir selecionando, vendo quais são as Sim, piores, sim, excluindo, né? sim. Pra a gente conseguir realmente chegar no melhor do que a gente encontrar, né? É verdade. Bom, agora vamos começar a falar sobre outro tipo de criatividade, que é a criatividade dissociativa, que também é conhecido como a criatividade do inimigo. Ela é muito conhecida, assim, traz uma analogia, né, com os heróis e os anti-vilões, né, os anti-heróis, na verdade, da nossa era. Que os dois, eles vão trabalhar, de certa forma, para o mesmo objetivo, mas com ideais diferentes, né? O herói, ele nunca vai matar, mas o anti-herói, ele já tem uma outra concepção, que se for preciso, ele irá matar para conseguir aquilo. É mais ou menos essa ideia de criatividade. Ele vai trazer uma ideia do racional com o intuitivo. Durante os projetos, vocês acreditam que se aplicarem alguma coisa que envolva essa ideia?
Não só aqui na GSIM, de repente algum projeto externo, escolar. Ah, eu não sei te dizer. Acho que, tipo assim, a passagem escolar, assim, até a faculdade, existem várias coisas que a gente acontece no meio do caminho que a gente não consegue, tipo, relembrar, tipo, fazer aquela releitura, então, tipo assim, fica difícil de entender essa parte. E aí, cara, tem muita coisa, é muito vasto. Então, tipo assim, talvez tenha existido alguma coisa que a gente tenha feito ou causado isso, então, tipo assim, a gente não vai relembrar muito, mas da minha parte que eu me lembre, nada. Tipo, que causa esse efeito. Cara, eu precisaria de um exemplo pra falar sobre, né? Bom, você pode falar, deixa eu ver. Como o Max citou, às vezes a ideia do cliente nunca vai ser, às vezes não é a mesma ideia que você. É um exemplo. Por exemplo, tipo, vocês querem chegar no objetivo de ter um projeto final, certo? Mas às vezes você tem um conceito, a sua intuição é diferente da do cliente. Sim, é verdade. Às vezes a gente tem muita dificuldade em entender o cliente também. Por isso que a gente faz aquela releitura, tipo assim, agora na publicidade e propaganda, a gente também, como no design, enfim, a gente faz muita releitura ou da empresa, ou do cliente, o que que ele quer, tipo, vai rabiscando, vai colocando os vários pontos, porque às vezes é difícil chegar no ponto que o cliente queira, entendeu? Então, tipo assim, ainda mais os professores falam muito pra gente, olha, estudem, elaborem planos, fazem um roteiro e tudo mais, passo a passo, porque para você entender o cliente é muito difícil. Tipo assim, ele pede alguma coisa, mas você tem ideia de outra. Então, tipo assim, acertar os mínimos detalhes, tipo assim, às vezes faz toda a diferença. E às vezes, tipo assim, você fez alguma coisa super legal na sua ideia, na sua percepção, tá super bacana, mas, tipo assim, pro cliente ou pra empresa, tipo assim, tá tipo, não é desse jeito, tipo, faz outra coisa. Então, tipo, é muito difícil buscar, tipo, é que nem. Vai um pouco das partes das ideias, buscar referências, né? Então, tipo assim, às vezes é difícil entender a percepção e tudo mais, assim. Então é difícil. Querendo ou não, todos os tipos de criatividade, uma mão leva a outra, É, né? tipo, Então, tudo se complementa, né? Então, tipo, não tem como não. Então, eu já perdi a conta de quantos projetos eu já estava desenvolvendo e falei, nossa, tá muito legal. Aí eu vou mostrar para professor, ou seja lá quem estiver coordenando, e a pessoa fala, então, muda esse negocinho aqui que eu passei tipo horas fazendo. E sabe, eu só tinha que mudar e esquecer aquela ideia que eu passei muito tempo fazendo. E no final, realmente, aquela ideia não combinava muito bem com o produto final que foi entregue. Eu acho que isso só destaca que os nossos processos criativos são diferentes, né? Tanto o Sim. nosso quanto o do cliente. Verdade. Eu concordo muito. bom, agora para seguir para o próximo tópico, do tipos de criatividade, vamos falar um pouco sobre a criatividade analógica, que é a criatividade referente ao polvo, digamos assim. O polvo, ele é relacionado a ser um animal muito inteligente. E o motivo disso é porque ele aprende com os erros dele. Ele é um dos animais que mais aprende errando, como os humanos, digamos assim. E a ideia da analógica é sempre ter algo... você vai aprender utilizando de obras diferentes e também praticando. E teria algum tipo de projeto ou assim que vocês sentiram com mais forças que vocês gostariam de estar, assim que vocês sentiram que erraram e conseguiram depois desenvolver e aprenderam que depois isso não seria feito de novo, sabe? Algum erro desse Nossa, gênero? eu acho que basicamente a vida toda é assim, né? Porque, tipo assim, tem muitas coisas que a gente percebe que, tipo assim, ainda mais a parte de criação, a criação gráfica. Tipo assim, toda segunda e toda quarta tem uma aula de criação gráfica. Então, tipo assim, a professora passa uma atividade, passa outra. Aí, tipo assim, tem coisas que você faz assim, tipo assim, ou você repara na pessoa do lado assim, e aí a coisa dela tá mais incrível que a sua. Você acha, tipo, fica muito 10. Mas aí você olha pra sua assim com alguns erros, tipo assim, ainda mais erros de criação assim, ou alguma coisa que não se encaixa na outra, tanto cores quanto elementos. E aí fica, tipo, você fica muito pensativo e tudo mais. Aí a prática leva à perfeição, né? Tipo assim, na verdade, você praticando todos os dias, pelo menos levantar de manhã, praticar alguma coisa, é como se fosse a academia da vida, né? Então, tipo assim, a academia tem muito disso. Você praticar, você vai ganhando mais força física, mais massa muscular. Então, tipo,
É bem isso, é muito a academia da vida, porque assim, você vai errando, você vai buscando ideias ou buscando alguma coisa de criações assim. Tipo assim, você vai praticando, praticando, aí vê que você melhorou um pouco, você pode aplicar aquilo, é muito legal. Então, tipo, é bem incentivador. Mas aconteceu várias vezes comigo, tanto nos trabalhos de apresentações, slides, enfim. E aí o professor fala, não, por que você não colocou isso? Por que você não colocou aquilo? Então, tipo, o erro da vida tipo, serve pra você aprender. Então, é Sim. isso. Eu acho que eu, basicamente, nesses 3 meses da faculdade, foi o que mais aconteceu comigo, sabe? Porque eu, aplicando uma ideia que eu gostei, quantos professores já falaram que não combinou, assim, que eu tinha que melhorar isso, os grids, principalmente, ou trocar um elemento que não estava fazendo nexo ali, sabe? Então, basicamente na faculdade, sabe? Nesses 3 primeiros meses. Sim. Cara, isso é basicamente a vida de quem estuda e trabalha com produção, né? Porque no começo, querendo ou não, você vai fazer coisas que você olha e fala, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Mas é sempre Só assim, que mas é muito assim, cara. Tipo assim, desculpa te cortar, foi mal. Mas é. Tipo, às vezes as outras pessoas têm mais facilidade em criar. Tipo, você já percebeu que, às vezes, quando você tá numa matéria específica, ou, tipo assim, ou numa coisa mais específica, a pessoa tem mais facilidade que você. Então, tipo assim, aí você erra, assim, você, cara, tem que buscar mais isso pra mim, pra mais prática. Então, tipo assim, você percebe que a pessoa tá muito, tipo, ela tem mais facilidade, tem mais desenvoltura nas coisas que ela estão fazendo. E aí você, tipo, fica se perguntando, já aconteceu isso comigo. Tipo assim, não é, tipo, insegurança ou cobrança, mas é muito, tipo, de, de prática mesmo. Então, tipo assim, tem coisas que a pessoa tem mais facilidade que você e mais, tipo, e mais desenvoltura no design gráfico, na criação de ideias, enfim, de desenvolver um roteiro, de briefing, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que têm várias coisas. Então, tipo, vocês têm que buscar mais. É muita prática mesmo, muita prática. E a autoconfiança do trabalho Isso sempre é, tem que ser o isso é verdade. priorizar ali, né? Sim. Bom, agora vamos falar. Antes, né? Desculpa. Calma, gente, eu tô nervosa. Falar de temas difíceis, assim, não sei. nós estamos até às 7 aqui. Exatamente. Tá. Bom, e vamos continuar, né, falando sobre outros tipos de criatividade. Vamos falar agora um pouco sobre a criatividade, uma das mais conhecidas, na verdade, que é a criatividade narrativa. A criatividade narrativa, ela é basicamente algo que a gente já tem há milênios, né, que é contar histórias. Então, ela vai sempre ir na ideia de que você vai criar uma história. Você vai narrar alguma coisa, algo que é muito presente em todo e qualquer lugar, né? Não até em aulas, mas também em filmes, séries. Então, em qualquer lugar que você vá, sempre vai ter alguém que vai estar narrando ou descrevendo alguma coisa. Às vezes, não só verbalmente, mas também, às vezes, até ilustrando, você consegue narrar uma cena. Bom, vocês gostariam de citar algum filme, alguma série, ou até mesmo alguma atividade que vocês fazem, que vocês assim gostam, que seja narrativa? Eu não sei, agora não me vem nenhum filme na cabeça, mas já assisti muitos filmes. Ainda mais aqueles de. Sabe quando a pessoa conta a história? Na verdade, tem um filme que chama Sete Vidas e um Cachorro, se eu não me engano, não me lembro muito bem. Mas é basicamente o cachorro narrando todas as vidas dele. Então, tipo assim, acho que é cinco vidas e um cachorro, não me lembro muito bem o tema do filme. Mas o cachorro, ele, tipo assim, ele tem as suas reencarnações de diferentes famílias, diferentes tipos de raças de cachorro e todo assim, ele passa por várias coisas. E esse filme é bem legal, ele é bem emocionante, que ele reencontra o antigo dono dele no filme. Então, tipo assim, ele começa a narrar a vida dele assim, é bem legal. Mas, tipo assim, é bem intuitivo, porque você começa a acreditar que, tipo assim, que ele é a mesma pessoa, então, tipo, ele nasce filhote, ele nasce como fêmea, ele nasce como macho, então, tipo assim, nasce em várias raças, assim, então, tipo, é bem legal, eu gosto muito desse filme, ele retrata bem bastante a vida, assim, o sentimento que o animal tem pelo ser humano e pelo seu dono, então, tipo, é muito legal, eu gosto muito desse filme. Não lembro. Não sei.
Bom, o narrativo também ele vai envolver um pouco sobre outras versões. Então, por exemplo, Cinderela é um clássico, todo mundo conhece. Mas vocês já viram quantas versões diferentes tem desse clássico? Nossa, muitas. Muitas vezes, Muitas né? e muitas. Então, narrativa às vezes também é algo de recriar algo que já existe. Então, por exemplo, né, como eu já falei, aqui do filme, mas também vamos trazer um pouco agora aqui para a área da comunicação, né? Às vezes a gente, por exemplo, a pessoa que criou videocast, ela criou aquilo e muitas pessoas acabaram recriando das suas próprias formas, com a sua própria personalidade, né? Então, é mais ou menos vir desse tipo de ideia, assim. Agora vamos falar para o nosso quinto e último tópico de criatividade, que é a criatividade intuitiva, também conhecido como a criatividade zen. A criatividade zen é uma das mais utilizadas no nosso dia a dia, não muito na questão empregatícia, mas também. É aquela criatividade que realmente surge do nada. Ela é um pouco mais
muitas pessoas que não têm, tipo assim, que não acha legal, mas não acha aquela coisa mais que seja pra ela. Então, tipo assim, o minimalismo, às vezes, ele tem aquela força, tipo assim, de elegância, de mais, tipo, mais calma, mais, tipo assim, que faz a pessoa sentir, tipo assim, bem... É que é agradável aos olhos, Isso, né? sim, bem comovida, ou bem sentido, assim, a percepção dela. Então, tipo assim, o minimalismo ele pode ser muito elegante, como extravagante também na percepção da pessoa. Então, tipo, pode ser chique, pode ser ousado, pode ser... Enfim, tem várias formas aí. E é isso. Bom, além dessas 5 formas, né, de criatividade, existem várias outras, mas essas 5 são as principais que normalmente movem o nosso dia a dia, os nossos trabalhos. Eu posso citar aqui mais 2 que, assim, são também, mas que não são tanto, mas também tem outras, como a criatividade de ramificações, que é a criatividade expressiva, que ela vai de uma ideia de ramificação de espontaneidade, que é bem parecido com a intuitiva, só que ela é um pouco diferente. E também a criatividade fria, que ela vai para uma ideia de decisão importante, sabe? Que ela, por exemplo, a de um médico, ele sempre vai ter que ter uma forma de solucionar um problema com um paciente. E se ele não tiver, ele vai ter que tomar uma decisão ali, né, um pouco mais fria, realmente. Normalmente os títulos das criatividades são exatamente o que eles estão dizendo ali, né? Bom, e eu gostaria de, para fechar o nosso videocast, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês se identificaram com algum tipo de criatividade de uma forma um pouco mais próxima e qual que vocês acreditam que mais se adaptou a vocês, ao trabalho de vocês. Eu acredito que a mimética tem A mimética? Sim, tem muito a ver. Como você falou que tem muito, tipo assim, de dar, tipo, humanidade ao personagem, assim, ou da sua criatividade. Então, tipo assim, a mimética, ela é muito envolvida com o design, né? Então, tipo assim, às vezes é isso, tipo assim, eu tenho muito disso, tipo, da humanidade no seu design, na sua criação, no seu post, no seu vídeo, enfim, no que você for introduzir pro seu cliente. Então, tipo, eu acho muito legal, eu também me identifico muito. Então, tipo, essa parte foi o que mais combinou comigo ali. Eu tenho, tipo, acredito que eu tenho que focar em outras coisas, praticar bastante pra modificar isso e dar o melhor. E eu acredito que seja isso. Eu acho que eu me identifiquei mais com a do anti-herói, porque eu percebi, assim, pelo que a Isis falou, que ela se encaixou bastante na minha rotina, por exemplo, na questão de ilustração, design gráfico também. Eu acho que ela se encaixa bastante em mim, porque eu sinto que eu tomo decisões muito impulsivas, assim, na hora. Então, ter uma coisa ali mais que, pra me colocar nos trilhos, assim, é bom. Então, eu acho que eu me identifico com a anti-herói. Então, eu acho que a que mais se encaixa comigo é a analógica, porque eu aprendo muito errando, eu vejo o que as outras pessoas fazem e eu aplico tudo nos meus produtos e é recorrente na minha vida, sabe? Às vezes você faz alguma coisa ali que você se arrepende muito. Tipo, você fica até envergonhado. Sim. Nossa, não devia ter feito Eu acho que isso. isso se aplica a todo mundo, né? Tipo, nossa, caraca. Aí, tipo, fica muito, muito arrependido, assim. Bem ressentido também. Eu sinto até vergonha, às vezes, quando eu erro. Aí alguém percebe o erro lá e, tipo, assim, nossa, cara... Nossa, que vergonha. Daí fica marcado aí, aprende mesmo. É bem vergonhoso. Mas é isso, tipo... É que nem eu falei, academia da vida, vai indo. Bom, eu acho que eu não tenho uma muito específica, assim, mas uma que eu gosto bastante é a narrativa. Até porque, durante grande parte da minha vida, eu acompanhei animação. E na animação, você acompanha muito o storyboard e a ideia de contar histórias, assim. Eu sou uma pessoa que adora histórias. Eu adoro escrever histórias também. Não só criar ilustrações, mas escrever histórias. Então, eu acho que é alguma coisa que combina ali comigo, sabe? Mudar narrativas que já existem é uma coisa bem interessante também. Mas, em geral, a gente consegue utilizar de todas elas, né? No nosso dia a dia, principalmente no nosso trabalho de design gráfico. Eu acredito que publicidade e propaganda também, né? Uhum. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês por terem aceitado aí. E sigam o @Confac e acho que a gente se vê numa próxima.